Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo, eu estou aqui na casa da minha sogra e eu quero gravar esse vídeo respondendo uma pergunta ou atendendo um pedido de uma amiga, de uma irmã, de uma inscrita. Eu coloquei um vídeo curtinho falando a respeito e que o diabo ele não tem um corpo físico. O diabo ele não tem um corpo biológico, ele não tem carne nem sangue. Que pelo fato dele não ter carne e nem sangue, aqui no campo dos humanos ele não tem nenhum direito legal ou direitos legais de nos atacarmos. Por quê? No campo em que nós estamos de corpo físico, de carne e sangue, nós somos as maiores autoridades e esta autoridade é assegurada por Deus. A respeito disto está escrito o seguinte: o céu pertence a Deus e o seu exército de anjos, enquanto que a terra, Deus o entregou aos filhos dos homens. Então, veja que no tocante aos reinos celestiais, que pertence a Deus, ele não invade, ele tentou invadir e ele foi expulso. O Senhor Jesus disse várias e várias vezes: o Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Eis aí, disse Jesus, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Observe, poder e autoridade. Duas coisas. A autoridade é o reconhecimento de que nós, aqui no campo físico, no campo humano, nós somos autoridade. E o poder é a capacidade de intervir, de enfrentar a força de Satanás. Então, uma vez que você entende que pelo fato do diabo não ter carne e nem sangue, ele se torna ilegal atuar no nosso mundo, na nossa realidade, e uma vez que você entende e se convence, essa convenção se transforma em uma crença, em que todo o poder que Deus tem, ele delegou a você. Quando você transforma isto em uma crença ativa, o que é que vai acontecer? Primeiramente, nem uma força maligna irá introduzir no teu corpo como enfermidade, na tua mente como problemas emocionais, todos os problemas emocionais possíveis. Ele não pode atacar ou atingir a tua vida financeira. Por quê? Porque Deus, ele é vida. Eu vim, disse Jesus, para que tenha vida e vida com abundância. Se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, quando você entende que Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é a maior força, e é a força da vida, e a força da vida ela é contrária à força da morte. Quem é o representante da força da morte? O diabo. Então, quando você se convence e transforma isso em uma fé prática, em uma fé ativa, você entende que o diabo não tem direitos legais, essa consciência que assegura a saúde do teu corpo, te assegura a tua saúde financeira, te assegura a tua saúde emocional. Porque você entende que a palavra de Deus não se trata de regra religiosa, se trata de princípios. E que o céu, ele não conhece limitações de força. Existem anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Aqueles que crêem em nome do Senhor Jesus, se afirma na sua palavra.
e se submete ao regimento dos céus, porque é uma decisão nossa, não é Deus que vai escolher quem, Deus vai monitorar quem vai estar protegido pelos poderes celestiais, não é Deus, somos nós. É por isso que Jesus disse, uma das primeiras instruções que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos foi: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Reconhecer que Deus é santo, ou seja, é pureza, é verdadeiro, não há injustiça, não há malícia, não há engano, é confiável. Venha a nós o vosso reino. Porque aqueles que estão debaixo do reino de Deus é protegido por ele, o maligno não pode tocar. É assim que a Bíblia está escrita. Então, quando você se convence e se entende que se trata que a briga de Deus com o diabo, da vida com a morte, não se trata de medir forças, não se trata de medir forças. Se trata de direitos adquiridos, de legalidades dadas. Então, se nós somos as maiores autoridades sobre as nossas vidas, se o diabo não tem direito de nos atacar, e entender que o diabo é o contrário da vida, é uma força, um espírito que tem direito de se humanizar, assim como Jesus humanizou Deus, o diabo adquiriu o direito de se humanizar. E as pessoas que desrespeitam os princípios de Deus, os fundamentos de Deus, os fundamentos da vida, que não se afirmam na verdade, que não se afirmam na justiça, e uma vez que a autoridade foi dada para o homem, indivíduos que estão em desacordo com a palavra de Deus, que atropela a palavra de Deus, que engana a palavra, que não se afirmam na palavra de Deus, que são injustos, desonestos, mentirosos, etc. e tal. Todos que se desviam da verdade automaticamente está na mentira. E o diabo é o pai da mentira, é o pai do engano, que é o pai do contrário à vida, da escassez, da falta, do que não é vida. Então, esses indivíduos que estão humanizados com um comportamento ou com um caráter semelhante ao diabo, são esses indivíduos que dão direitos legais para as forças espirituais da maldade agir neste mundo. Mais uma vez que nós entendemos, assumimos a nossa fé, temos consciência que nós, ao pertencermos ao reino de Deus, o maligno não pode tocar em nós, o direito dele se acaba aonde o meu território começa. Tanto o diabo como os seus seguidores, eles não têm direitos legais de atuar no mundo físico, de respirar, receber oxigênio, de desfrutar desse vento gostoso, dessa alegria, dessa felicidade do convívio com as pessoas que a gente ama. O diabo não tem esse direito, ele não sente mais isso. Enquanto que as pessoas que estão de carne e osso, que estão no erro, a tolerância de Deus, a misericórdia de Deus, a tolerância de Deus, espera que essas pessoas tenham conhecimento, tenham consciência e se arrependam. Mas são essas pessoas que dão legalidade ao diabo. Que por isso o mal está tão comum, tão familiar, que a gente acha que é normal. É normal adoecer, é normal ter depressão, é normal ter escassez, e não é normal. Essa realidade é consequência, essa realidade de falta, de escassez, de dor, é consequência das pessoas que convivem na terra, que são as autoridades, que convivem no mundo, que são as autoridades, que estão com o espírito do mal. Então, o direito do diabo atuar, das forças invisíveis, que se tratando da força invisível do diabo, fosse medir força contra a nossa força, nós seríamos um grão de areia, seria um elefante lutando contra um ratinho. Mas no que se diz respeito à força do diabo, a força caída contra a força de Deus, o diabo não é páreo. Ele não tem forças, não tem capacidade, ele foi expulso do céu. Então, quando eu tenho essa consciência, e eu me assumo em Cristo, que sou monitorado pelo reino dos céus, o maligno não pode tocar. E quando eu creio assim, eu tiro todos os direitos legais
que o mal exercia sobre mim. Por quê? Porque a força de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. A força de Deus, aonde ela atua, não tem como se ocultar. Jesus falou sobre isso quando ele disse: é impossível esconder uma cidade em cima de um monte à noite, iluminada, a cidade iluminada. É impossível. Tem como. Ele falou isso para nós entendermos. Que quando nós entendemos essa questão de direito, porque o mundo da fé é o mundo dos direitos das legalidades. Quando eu entendo que o diabo não tem direitos legais sobre a minha vida. E eu confesso isso com o coração, eu creio com a boca, eu confesso. Mesmo que a minha consciência, a princípio, não entenda muita coisa, mas o fato de eu crer em nome do Senhor Jesus e aceitar assumidamente o nome do Senhor Jesus, automaticamente os poderes celestiais têm direitos legais de atuar em minha vida e expulsar a força do mal, até que eu mesmo cresça e conheça e tenha consciência e passe a usar. O Senhor Jesus, ele mesmo disse: em meu nome expulsa demônio. E expulsar demônio é expulsar uma enfermidade, é expulsar forças negativas que são a origem de escassez, de problemas financeiros que desencadeia problemas emocionais, problemas conjugais, problemas de não desenvolvimento e por aí vai. Então, quando eu entendo que o mal não tem direitos legais e eu assumo, é isso que acontece. Na medida em que eu assumo, como Jesus disse: eis aí vos dei poder e autoridade. E eu sou consciente, eu vou olhar para a minha vida. A minha vida financeira não está boa. Então não pode, não é normal. Eu represento o reino dos céus, o reino mais rico do universo, o dono do ouro, da prata, o Criador. Se eu olho para a minha vida não tem saúde. Meu corpo não tem saúde, o corpo dos meus não tem saúde. Então, uma vez que eu me convenço, eu represento o reino do Pai, o reino justo, perfeito, poderoso, que não pode mentir, não pode ser desonesto, pode falhar. E ele representa a vida, então esse mal não pode. Na medida em que eu me conscientizo e assumo, entendendo, me transformo numa crença que o mal não tem direitos legais, automaticamente a força do céu entra. É como uma água entrar em um lugar seco. Você vê, daqui a pouco tudo começa a brotar. Era um deserto, era um local que não tinha vida. A água entrou, daqui a pouco tudo começa a brotar. É isso que fala lá em Isaías 35. O deserto seco se transforma em manancial de água. Então, na medida em que a minha consciência se transforma em uma fé real, em uma fé prática, eu tiro todo o direito de Satanás. Para nós concluirmos, para você entender. O Senhor Jesus, que já existia desde a fundação do mundo, nós também, porque Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Então, o Senhor Jesus, que já existia antes da fundação do mundo, o Senhor Deus também, ele sempre nos amou e sempre quis nos salvar. Mas ele não pôde nos salvar até ele, o Senhor Jesus, ter sido enviado e ter pegado carne e sangue. Então, com carne e sangue, ele se fez homem, adquiriu direito no campo dos homens. E uma vez que ele adquiriu direito como ser humano e não ter pecado, assim sendo, ele não se submeteu a Satanás, porque todos os homens pecaram. Isso significa dizer que todos os homens se tornaram escravos de Satanás. Ser escravo de Satanás é querer vencer e não conseguir, querer prosperar e não prosperar, querer ter saúde e não ter. Eu quero, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque tem uma força maior do que a minha. Então, uma vez que eu entendo, eis aí vos dei poder e autoridade, duas coisas maravilhosas. Então, eu estou no meu corpo e sangue. Então, agora, eu quero, eu posso. Tudo eu posso nele que me fortalece. Então, o Senhor Jesus se fez homem. Como o homem não pecou, que não se submeteu, foi injustiçado, produziu o testemunho das injustiças, tanto de Satanás como das autoridades contemporâneas a Jesus. Então, ele foi morto injustamente. Quando ele morreu, pagando o pecado, produzindo o testemunho das injustiças das autoridades, que ressuscitou, ele abriu o reino dele, o reino da justiça, e diz: todo o poder foi me dado nos céus da terra. Agora vocês vão e convençam, fale para as pessoas, para que elas tenham oportunidade de ouvir e crer. Quem crê, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê, já será condenado. Não será condenado porque ele, Jesus, vai se vingar. Não, já está. Porque todos os pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Então o que Jesus fez foi trazer aquela glória
que essa é a autoridade do mal. Por isso, os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, você seja uma das pessoas a primeira a receber nossos vídeos. E eu espero que essa mensagem tenha ajudado a nossa amiga, a nossa irmã que pediu, como também todos vocês que têm assistido os nossos vídeos.